de uma decisão, aí mais apertada, né? O Flamengo só tem a vantagem de 1-0 e joga contra o Vasco. Mas o Filipe Luís tem a menor média de gols sofridos dos últimos 10 anos do Flamengo, quando a gente olha para os treinadores. Não é só a Carioca. E eu achei legal que o Rossi fala que a defesa do Flamengo começa no ataque. E, de fato, quando a gente olha para esse modelo do Filipe Luís, com o time sufocando lá em cima, é muito difícil você fazer o adversário conseguir sair jogando. Então, o ataque do Flamengo já exerce uma pressão de defesa também, né? E a defesa acaba saindo, muitas vezes, para fazer uma cobertura, não para dar o bote. Entendeu? Então, se você consegue também fazer nesse uma modelo, marcação adiantada, você facilita o trabalho dos seus zagueiros, porque os zagueiros estão sempre recuperando as bolas sem entrar muito no contato com os atacantes. É a defesa do Flamengo, mas o Rossi também tem aí o seu valor, um goleiro que chegou. O Flamengo contratou, ele veio, ficou esperando para poder jogar. Teve um negócio de Copa, né? Joga Copa, joga campeonato, lembra disso? Não, depois teve isso e ainda ficou... Teve um momento de dúvida que só passou na comissão técnica do Flamengo mesmo, sobre quem era o goleiro titular, e o Rossi foi mostrando que é um goleiro de um nível superior. Um goleiro de... Mas eu acho que foi um negócio assim, meio um eurocentrismo também, entendeu? Isso acontece na Europa, muito comum os times grandes terem equipes para pequenas ligas. Mas de fato acontece. Mas quando a gente traz para cá... Mas assim, se você tiver um goleiro que está exatamente no mesmo nível, que não é o padrão, né? O seu goleiro reserva está exatamente no mesmo nível do titular, você pode fazer isso. Não... Só se você quiser valorizar mesmo, porque tem muito técnico também e é uma maneira de trabalhar que dá uma valorizada no trabalho no São Paulo. do goleiro reserva, porque senão o goleiro reserva fica esperando anos e anos. Aliás, tinha uma profissão que era terceiro goleiro de time grande também. Ou o reserva do Rogério Ceni, lembra disso? Eu só queria ser terceiro goleiro de time grande, porque ele recebeu um salário bacana, o time grande paga, inclusive os jogadores de categoria de base, adequadamente. Treinava com os melhores profissionais, tinha o melhor atendimento, mas se ficasse machucado ali, tinha um bom atendimento também, e nem era relacionado. Chegava no final de semana, descansava. Chegava no final, não tinha problema de calendário, né? Não sofria o problema de calendário. Aí tem revezamento agora, às vezes vão 2 goleiros para o banco, terceiro goleiro de time grande já começa a trabalhar um pouco mais. Mas o Zubeldia recentemente fez isso. É que ele esqueceu de combinar com os adversários. Mas a ideia era, lembra? Chegar numa situação confortável para o segundo jogo de Brasília, ele usar só os reservas, inclusive o goleiro, tadinho, que criou maior expectativa. E aí ele usou o goleiro. Aí ele usou só o goleiro. Enfim. Deixa eu voltar para cá para o Flamengo. Voltando para a defesa Rossi, do Flamengo. Isso. Defesa do Flamengo que levou 3 jogadores para a seleção brasileira. Então, temos uma ilustração. Põe na tela. Aliás, dá pra gente, se a gente forçar um pouquinho... De vez em quando eu acerto. Dei um gancho aí, ó. Não, já pagou, passou. Ó, Danilo, Léo Ortiz e Wesley. E falo mais, hein? O Gerson. Gerson também é da defesa. Que na função clássica, sim, né? Joker. Na função clássica dele, tem uma veia importantíssima nessa defesa aí, antes de chegar à linha final. Então, se a gente forçar essa barrinha aí, dá para botar ele ali também. E eu diria que tem um indicativo aí que valoriza ainda mais a defesa do Flamengo. Né? O Danilo é reserva da defesa do Flamengo. Então, quer dizer, tem um jogador na posição dele que está jogando melhor do que ele, que é o Léo Pereira, a ponto de ser titular. Mas ele é mais versátil, não? Não, o Danilo vai para a seleção brasileira, não pelo que ele está jogando no Flamengo, ele vai para a seleção brasileira pelo histórico dele, tá? Mas essa versatilidade também não tem um valor? É uma versatilidad que não tem sido utilizada, né? Pode não estar tão em alta. Não tem sido utilizada. Mas você reparou lá, quando a gente divide por posição, falta lateral. O Dorival Júnior convocou 2 laterais direitos. Então, ele não convocou o Danilo pensando na versatilidade. Então. Ele não convocou 2 laterais esquerdos. Isso eu também não entendi. Mas, assim, não convocou o Danilo pensando numa possibilidade de utilizar o Danilo como lateral direito. Talvez até, de repente, no treino isso aconteça. Mas, enfim, o Danilo E o fato do Danilo ser reserva e estar na seleção brasileira, ele é um grande jogador. Mostra que o Léo Pereira também, e já está fazendo um grande trabalho há muito tempo, está jogando num alto nível. E se você for olhar os laterais do Flamengo também, os da esquerda, porque o da direita foi para a seleção, os da esquerda são laterais também de disputa de vaga em seleção brasileira.
Então, é uma defesa com altíssimo nível, com nível de seleção brasileira mesmo. O que é bem difícil no cenário nacional. Então, eu ia destacar exatamente isso. Léo Ortiz, Wesley, Danilo e Gerson. Desse quarteto aqui, para mim, na seleção brasileira, pelo que jogam hoje, Wesley e Gerson titulares. Para o que estão jogando hoje pela concorrência, né? Veja só, o Léo Ortiz, para mim, tem uma diferença. Jogar no Flamengo dá um destaque sensacional. É uma vitrine boa, né? Ele sai de um Bragantino, que ele já jogava toda essa bola lá no Bragantino, tá? Então, assim, ele vai para o Flamengo e ganha um destaque especial. Se ele estivesse jogando na Europa, ele era titular da seleção brasileira. Não, mas você não acha que a concorrência para ele é um pouco mais... Por exemplo, o Wesley, a gente fala o tempo inteiro de carência na posição e o cara ainda é bom. Então, ele já pula essa fase da concorrência difícil, ou dá alguns passos, né? Nessa briga. No caso do Léo Ortiz, não, né? Não sei, você acha? Tem... Mas assim, se ele estiver jogando em qualquer clube da Europa, você acha que ele seria titular? O Murilo... Porque, por exemplo, senti falta do Hendrick, nem estava aqui na previsão, não. Mas jogando no Nottingham Forest. Nottingham Forest. Tá. Então... Eu senti falta, essa foi minha única cornetada. Não sei se o Murilo vai ser... E o Murilo jogando muito bem também, tá? Não é que tá... Foi... Não, sim, João Pedro também. Aparecem alguns nomes que não estão no cenário mais popular, porém, na sua melhor fase. Se você pegar aqui defensores... Gabriel Magalhães joga no Arsenal, ok, é um nível... Titular. Isso. O Marquinhos joga no Paris Saint-Germain, já joga muito tempo lá. Por isso que eu falei, entendeu? Fica ruim serão os titulares. Esses serão os titulares. Ruim. Sim, se o Léo Ortiz estivesse jogando no Arsenal ou no Paris Saint-Germain, e ele poderia? Poderia. Ele seria titular da seleção brasileira. Poderia. Bom, vamos falar de Vasco então e de um cara... Rapaz... O último título estadual do Vasco foi em 2016. Esse aí tem história, hein? O capitão, nessa época, era um cara que conhece muito bem a rivalidade desse clássico. Rivalidade congelada em imagens e na memória. O que vê essas imagens desperta em você? Saudade. Saudade de um zagueiro guerreiro brabo. Rodrigo jogou no Vasco de 2014 a 2017, bicampeão carioca. Incomodava. Não deixava jogar à vontade, chegava junto. Principalmente quando tinha pela frente o maior rival. E aí começou a aflorar mais ainda essa rivalidade, não só de clube, mas eu e o atacante do Flamengo, e aonde que eu provocava mesmo. Paolo Guerreiro, que em 2016 recebeu do Rodrigo uma marcação, digamos, exótica. Rodrigo pegou, beliscou no peito do Guerreiro. O Rodrigo é assim, né? Cara, como que eu vou fazer aqui pra ele parar de pisar no meu pé? Vou dar um empurrão nele? Não vou. Então aí veio na hora ali, eu belisquei ele ali. A turma tesona no peitinho ali e aí foi, né? Rodrigo era capaz de incomodar também lá no ataque. Em 2015, convenceu o Nenê que ele deveria cobrar uma falta num jogo contra o Flamengo. Chegou ali e falou, cara, você vai bater daqui, tá muito longe. Não, vou bater, deixa, não vai na bola, hein. Rodrigo e Nenê posicionados, parece que vem o Rodrigo mesmo, hein. Bateu na bola, o Rodrigo passou na barreira, gol do Vasco! O Flamengo era, bem dizer, deitava nesse time, não tinha como. Ganhou mais jogos do que perdeu, 8-7. Gol! Rodrigo de cabeça! Mas não foi só alegria. Na final do estadual de 2014, o Rodrigo estava recebendo atendimento fora de campo e de lá viu Márcio Araújo fazer o gol do título do Flamengo. Gol do Flamengo! A identificação com o Vasco se tornou tão grande que muita gente esquece a curta passagem dele pelo rival em 2008. O que o Rodrigo prefere lembrar é dos tempos em que era personagem do Clássico dos Milhões com o time que se tornou uma paixão. Sinto falta pra caramba desses clássicos assim, até quando tem assim, eu assisto e falo, meu Deus do céu, eu tinha que estar nesse jogo hoje, né? Saudade dos vermelhinhos me xingando. Cara, que delícia, velho. Muito bom mesmo. Saudades. Danilo, convocado para a seleção brasileira, é banco do Flamengo? Cara, eu acho bem divertido essa discussão, sabia, seu Carreiro? É legal. É legal, mas acho que o Felipe Luiz tem personalidade e já demonstrou, apesar desse início de trajetória dele como treinador,
de não levar em conta a seleção brasileira e pensar no que é melhor para o time dele. E o que é melhor para o time dele, na sua opinião? Eu gosto muito do Danilo, tá? E tenho muito respeito pela carreira do Danilo. E acho que o fato dele ser convocado para a seleção é muito mais na questão da liderança, da experiência, de passar um pouco de tranquilidade para esses 2 jogos dificílimos que a gente tem, do que propriamente pela bola que ele vem jogando. E acho que hoje ele briga pela condição de zagueiro e não de lateral. Ele já não tem aquela energia para fazer aquele corredor, como, por exemplo, o Wesley faz no Flamengo e para mim é titular absoluto. Pensando neste jogo, eu acredito que o Felipe venha com Léo Ortiz e Léo Pereira. Não acho que ele vai mexer na zaga dele. A ver. O que a gente pode afirmar com certeza é que essa rivalidade ela está muito pesada, um dos lados da balança está muito pesado, né? Nos últimos 20 jogos foram 15 vitórias do Flamengo. A gente está falando 2 vitórias do Vasco, 3 empates. A gente está falando de um retrospecto recente em que esse clássico é completamente dominado pelo Flamengo. E como se não bastasse o retrospecto, e a diferença técnica óbvia que há nos 2 times, ocasionada pelo investimento, muito diferente também, a gente tem uma desvantagem enorme do Vasco. Como é que você acha que o Vasco vai para esse jogo, Lino? Porque é impossível não apontar o Flamengo muito favorito para ir para a final. Mas você lida com esse favoritismo de várias questões, né? Sob vários pontos de vista. Um deles é o motivacional, né? Se o favoritismo está do outro lado, eu dobro minha motivação. Outro está e o Vasco entrou diferente nesses jogos com o Flamengo. Nos 2 jogos que ele perde com uma diferença muito grande, mas em cada um ele equilibra num dos tempos, né? E equilibra justo nisso, para poder compensar. Eu aumento ainda mais a compreensão do jogo do meu adversário. Estrategicamente, o Vasco tomou várias providências. Uma delas foi marcar um pouco mais à frente no segundo tempo do primeiro jogo, né? E agora, nesse segundo jogo da temporada, o Vasco, no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, conseguiu preencher espaços para, no mínimo, deixar desconfortável o jogo do Flamengo. Então, você tem questões estratégicas. E outra, cara, é você entrar com espírito de clássico mesmo. O Vasco tem condições, porque tem jogadores em nível técnico aceitável, né, para competir com o Flamengo. Pô, se o Felipe Coutinho tiver num grande dia, ele decide uma partida. Se o Verratti tiver num grande dia, ele decide uma partida. O Vasco tem jogadores decisivos. A diferença grande é visível, né? Mas você tem mecanismos para compensar. Tá aqui um cara, que passou por várias situações assim. Tem que ganhar, com o time inferior. Tem que ganhar por 2 gols de diferença, cara. No Maracanã, eu acho uma montanha gigante para escalar, cara. Gigante. É que você uma coisa é você se classificar, outra coisa é você enfrentar. Eu acho que o Vasco é capaz de enfrentar. Ainda acho possível, tá? Mas escalar essa montanha aí ficou difícil mesmo. Gigante, cara, essa montanha. Achei difícil, mas assim, tratando-se de clássico, tudo pode acontecer, né? Eu passei por isso... tanto para vencer como também perdendo jogos, né? Com um time muito bom perdendo o clássico para time inferior, com time inferior ganhando o clássico, inclusive final de campeonato, né? Então, clássico tudo pode acontecer. É claro que o Flamengo, eu vejo que o Flamengo hoje é muito melhor do que o Vasco, se você colocar as peças do Flamengo. Eu penso que o treinador do Flamengo hoje, o Felipe Luiz, é melhor do que o treinador do Vasco, porque ele te dá várias dinâmicas, te dá várias estratégias. Pode começar o jogo com 3 zagueiros, ou com uma linha de 4, ou até mesmo para defender com uma linha de 5, não importa. O treinador do Vasco já é um treinador mais defensivo, né? Um cara que... eu vejo uma solução para o Vasco. Fazer o que fez no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, né? Que inclusive foi melhor em campo, né? Eles tiraram o Flamengo desse ciclo de comodidade do Flamengo, né? A todo momento que o Flamengo pegava na bola, vinha 2, 3... para tentar roubar a bola, e quando não roubava a bola fazia falta, que a falta também é estratégia, faz parte da estratégia, né? Dessa maneira, eu acho que o Vasco ele pode conseguir alguma coisa, né? Já que se jogar de igual para igual, acho que o Flamengo vai passar por cima. Esse é o Vasco, ficar com a linha lá atrás, o Flamengo também vai passar por cima. É muito difícil, cara, você enfrentar um time tão superior ao seu, tendo que ganhar de 2-0, né, cara? É muito difícil, cara. Para mim, esse é o detalhe. Se fosse um jogo... quem ganhar passa, o Flamengo teria uma vantagem menor. Agora, ver esse time do Flamengo jogando o que está jogando, com as ideias do Felipe, com a qualidade individual, com a forma como se impôs diante do Vasco e tendo que tirar 2 gols de diferença, é muito complicado.
Caio, eu brinquei sobre a defesa, porque assim, é chover no molhado falar da qualidade do elenco do Flamengo, falar do Gerson, do Bruno Henrique, do Pedro quando voltar, do Arrascaeta, Cebolinha, é chover no molhado, Luiz Araújo. Mas eu acho que esse ano, assim, a novidade é que o Flamengo tá assim, muito forte na defesa, cara. Quando você tem Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira, Wesley, Ayrton Lucas, Vinha, Varela, cara, eu não consigo enxergar hoje time páreo ao Flamengo na defesa, no setor defensivo. Eu acho que tá muito descolado da turma hoje, o setor defensivo do Flamengo. Concordo 100% e tem uma coisa que eu acho que é importantíssima e que a gente analisa pouco. Não é a passagem internacional do jogador, é o entendimento tático que o atleta adquire quando passa pela Europa. Então, tem muito bons jogadores aqui no Brasil, mas que eles precisam da orientação do treinador. Então, o treinador tem que falar, olha, marca em cima, adianta, recua, mas você responde ao comando. O cara que passa pela Europa, no nível que esses caras passaram, eles têm uma leitura de jogo que ele nem precisa da ordem do banco. Ele já sabe os caminhos, os atalhos, a cobertura, como tem que ser feita. Então, são jogadores, a maioria deles consagrados, com passagem por grandes clubes e que fazem mais de uma função. Já foram zagueiros, podem ser laterais ou vice-versa. É um time muito forte e com um grande treinador. Eu acho legal a gente falar disso porque não é comparando com o Tite ou comparando com os outros, é a forma como muito rapidamente o Felipe fez esse time jogar de uma maneira que tem mais a ver com a história do clube. Você já coloca o Felipe nessa prateleira? Eu acho que eu acho ele muito diferente. Você não acha ele promissor? Você acha que não, eu acho que promissor porque ele está muito pouco tempo no cargo. Então ele precisa ainda ter uma fase ruim para ver como é que ele reage, fazer uma substituição errada que acontece com todo mundo, ou perder um jogador de ponta e ver como é que ele vai lidar com a situação. Mas o que eu vejo dele em termos de liderança, de controle de vestiário, a forma como ele se impõe, e era essa a minha dúvida, porque é difícil. Felipe, você quer ser treinador? Serei treinador. Serei treinador. Qual é a grande dificuldade que eu acho, e eu passei por isso quando eu saí do atleta para ser comentarista. Cara, você está analisando teus amigos, você convive com eles no dia a dia e de repente você passa a analisar publicamente o trabalho deles. E você estava então, você precisa de um tempo de adaptação, sabe? Saber como é que você vai dar dura, como é que você vai ser mais duro na forma da análise. E eu acho que o Felipe lidou com isso de uma maneira muito natural. Ele tinha um episódio, o Gabigol, e eu falei, como é que ele vai lidar com isso? Cara, não teve polêmica, ele trouxe o Gabigol, ele conseguiu fazer com que o Gabigol fosse importante mesmo sem ser titular. Então acho ele muito diferente, tomara que o tempo mostre isso. A outra semifinal é entre Flamengo e Vasco da Gama. O Mengão venceu por 1-0 o primeiro jogo, está comemorando a convocação de 4 atletas e ainda encontrou espaço para homenagens para o Arrascaeta. Semana de clássico, com direito à homenagem ao jogador mais vitorioso da história do clube. Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta soma 14 títulos com a camisa do Flamengo e agora chega à marca de 300 jogos defendendo a equipe. Sempre que tenho a possibilidade de falar, sempre eu enalteço o Flamengo, porque desde que eu cheguei aqui, tanto torcedores, companheiros, diretoria que estava, a que está agora, sempre me abraçaram, me cuidaram, me brindaram o meu melhor para eu desenvolver dentro do campo. Então, como eu já brinco muito com meus amigos, minha família, eu já sou quase praticamente carioca, eu estou muito à vontade, muito feliz aqui. Hoje eu posso dizer que eu estou na minha casa, estou muito feliz. E depois da parte futebolística, como eu já falei, eu sempre tento dar meu melhor, sempre tento ajudar meus companheiros. Sou um cara que sempre acredito que me destaquei pela minha humildade, por tentar ajudar meus companheiros, meu grupo. Então, tudo isso me trouxe até aqui, assim que só gratidão para o meu Mengão. Obrigado. Quando entrar em campo contra o Vasco, o uruguaio vai em busca da classificação para disputar o 15º troféu. A favor do Flamengo, além da vitória por 1-0 no primeiro jogo, também está a vantagem de 2 resultados iguais. Ou seja, o rubro-negro pode até perder por 1 gol de diferença para garantir a vaga na decisão. A gente tem uma vantagem grande, que é 1 gol, mas somado àquela possibilidade da diferença, se a gente empata o jogo e demais, tem a classificação também. É um clássico importante, ninguém gosta
de perder o clássico. A gente vai para cima, vai tentar vencer o jogo, além de ter diferença, a gente tentar ganhar, tentar vencer, que é o que a gente... Para isso nos preparamos durante a semana, para no momento de chegar ao final de semana o jogo, ou cada jogo importante que a gente tem, fazer nosso trabalho, fazer nosso melhor para depois comemorar aquela classificação na final que a gente está esperando. Parte dessa classificação passa também pelas mãos de Rossi. Desde que chegou ao clube, o goleiro nunca foi vazado em uma partida do Campeonato Carioca. Somando a atual temporada com a anterior, já são 17 partidas. Desempenho que, se for repetido no próximo sábado, garante o Flamengo na 7ª decisão consecutiva do Campeonato Estadual. A defesa começa no ataque. O ano passado a gente teve a melhor defesa da história do Carioca. Nesse ano ainda a gente jogando quizás com um time principal, assim, falando dessa maneira, ainda não tomamos gol desde o ano passado até hoje ainda. Continuamos nesse momento. Então é isso. Eu sempre vou falar, o primeiro defensor é o atacante. Eu estou no gol, eu tenho que atuar no momento que a bola chega a mim, mas primeiro está o time todo na frente para defender. É isso, é um trabalho grupal que a gente vem fazendo bem e temos que continuar nesse caminho. Para o clássico, o Felipe Luiz vai ter reforços. Danilo, Alexandre e Juninho treinaram com o grupo normalmente e devem ser relacionados. Cebolinha fez um trabalho de transição e, assim como o Michael, segue fora. Do outro lado, Carille aposta no mental para reverter a situação. Preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. Quero mudar, a gente não pode se abater com o gol faz parte do jogo, né? Tomou o gol, continua, segue. Tietê, com dores no joelho, vai ser reavaliado. A tendência é que Paulinho e Nuno Moreira sejam mantidos no time titular. O Vasco precisa de 2 gols de vantagem para avançar à final. Eu acho que é um jogo intenso, 2 grandes equipas a jogar, e eu espero poder ajudar também. Não acho que seja nenhum bicho-papão. Nós hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado.